Bom dia, irmãos. Graça e paz. Pedi para os irmãos abrirem em Provérbios 13. A gente já vai ler. Bom, gente, hoje é do meu jeitão, né? Eu sei que eu não sou assim um profundo teólogo, né? Nem um mestre, né? Não é meu chamado esse, tá tudo certo comigo, tá? Sou bem tranquilo em não ter essa característica, né? Às vezes os pastores são tem muito mais jeito, né, para conduzir a palavra, né? Eu não tenho tanta capacidade, mas quando eu tinha mais ou menos 10 anos, o Senhor começou a colocar no meu coração que eu tinha um chamado profético e que eu seria como um memorial para a volta dele, né? E às vezes as pessoas acham que isso faz de mim alguém muito preocupado com escatologia, fim dos tempos, assim, que eu fico olhando Daniel, as 7 semanas, né? E não, porque não houve um homem sequer nessa terra que pode bater o martelo e dizer como serão os últimos dias, né? Não que eu não me preocupe ou que eu não tenha uma maneira de pensar, mas não é sobre isso. Né? Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas qual é o sentido de ficar toda hora pensando no futuro, né? A gente tem que viver o presente em relação a essa questão de olhar para o dia do Senhor. E ela falou assim, não, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que amar os irmãos, nós temos que congregar, comunhão, nós precisamos cuidar dos órfãos. E a resposta que eu dei para ele foi assim, se a gente não fizer todas essas coisas olhando para o dia do Senhor, não faz sentido. Nós precisamos pregar o evangelho por causa da vinda do Senhor, por causa da esperança eterna. Nós precisamos cuidar dos órfãos. Se nós não gerarmos nesses órfãos, nas viúvas, nesse cuidado, a esperança da vinda do Senhor é vazio. Se nós nos reunirmos aqui como igreja, como povo, sem ter a esperança do dia do Senhor, é tudo vão. Então, por isso, existe um chamado para muitos de nós, né? Para tudo, apontar para a vinda do Senhor. E hoje eu queria falar de algo muito específico, mas é para o tempo de hoje, olhando para a vinda do Senhor, né? Eu sempre falo, né, que existem 2 dias que a gente tem que olhar em toda a história, né? O Calvário, o dia onde o Senhor foi crucificado, que ali a nossa história mudou, e para a vinda do Senhor, que é onde toda a história vai ser restaurada, né? E isso tudo começou, né? O que eu venho compartilhar com vocês hoje é uma coisa que o Senhor começou a gerar no meu coração um tempo atrás. Eu comecei a escrever algumas coisas, né? Até no meio do caminho, o Arthur, não sei onde que o Arthur tá lá atrás conversando, aquele desviado. O Arthur nos mandou, né, um vídeo, um áudio, nem lembro, acho que era só um áudio, sobre uma pregação muito interessante. Aquilo parece que pegou tudo aquilo que o Senhor estava falando no meu coração e assim juntou algumas coisas assim, né, nesse quebra-cabeça, e o Senhor foi colocando algumas coisas no meu coração. E eu já vinha escrevendo isso aqui há alguns meses e falava muito sobre sacerdócio, sobre sermos sacerdotes, profetas e pastores. E a nossa vida ser uma vida onde nós nos desgastamos nisso até que o Senhor venha. E no dia 3 de junho, 3 do mês passado, eu tive uma experiência rápida com o Senhor, assim, né? Eu tenho o costume de levar a Sofia para dormir, né? Geralmente sou eu quem levo ela. Né, geralmente nós lemos alguma história ou a Bíblia, alguma coisa juntos, né? Todos os dias nós temos ali esse momento. E naquele dia eu vi que ela estava meio que com sono assim, mas não estava querendo se entregar, né? Daí eu falei, filha, vamos cantar? Daí ela falou, vamos, papai. E ela começou a cantar um hino do inário, né?
Logicamente que porque nós ensinamos ela, né? Ela começou a cantar, foi na cruz, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi. E ela sabe cantar inteiro, né? Bom, inteiro não, né? Porque nem eu sei inteiro, né? Mas ela sabe cantar uma boa parte desse hino, né? E é engraçado, né? Que ela começou a cantar e no meio da canção eu vi que foi baixando o volume, e daqui a pouco eu olhei para o lado e ela estava dormindo. Isso era dia 3 de junho. Dia 4, no dia posterior, seria o aniversário da minha avó, 4 de junho. E aí eu na cama ali, né, ouvindo a minha filha cantando o inário, não tem como não lembrar da minha avó. No outro dia seria o aniversário dela e o Espírito Santo foi me levando para uma experimentação com ele. Eu comecei a chorar profundamente na cama, igual uma criança, só que eu tinha que chorar baixinho, né, para não acordar a Sofia. Aí eu sei que eu saí do quarto assim, com o olho desse tamanho assim, né, pois sou um panda. Daí a Isabela me encontrou assim e falou, o que aconteceu? E eu falei, não me lembro o que ela me perguntou, né? Falou assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? O que você fez, né? Eu chorando, né? Saí do quarto chorando. Daí eu falei, não, eu tive uma experiência com o Senhor, onde o Senhor me trouxe, inclusive esse texto. E o Senhor começou a falar sobre construir um legado. Porque eu me lembrei da minha avó, e eu olhei para minha filha, né? A bisneta dela, cantando aquela canção sobre... entendendo que os pecados dela foram carregados na cruz. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre legado, sobre o que nós temos deixado para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos. E aí o Senhor me colocou um texto no coração. Provérbios 13, 22. Vamos lá. O homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E nessa noite eu deitado ali na cama, cantando com a Sofia, lembrando da herança que minha avó deixou, do legado dela. Já vou falar de mais legados aqui, tá? Estou contando especificamente dessa experiência ali. E o Senhor me trouxe esse texto, e esse é um texto muito conhecido. Eu já ouvi muitas vezes sobre esse texto. Só que a grande questão que vem no meu coração é que esse texto, geralmente, ele é trazido para falar de bens. Né? É pregado que o homem deve deixar bens para os filhos dos seus filhos, né? E que a riqueza do pecador é depositada para o justo. E isso veio uma crise no meu coração. Eu falei, Senhor, mas... o que esse texto tem a ver, deixar a riqueza? Bom, e eu me dediquei por algumas semanas em entender melhor esse texto. Eu tenho muita crise, assim, com relação a olhar para esse... eu sempre tive crise em olhar para esse texto, assim, né? Porque eu falo, parece que não faz sentido com toda a palavra, com tudo aquilo que o Evangelho nos dá, assim, né? Até... Micael começou aqui falando sobre o Senhor ser a nossa herança, o Senhor ser, né, o nosso tesouro, ser aquilo que de fato é o nosso valor. E aí olhar para um texto e falar que nós devemos juntar riqueza para deixar para os filhos dos filhos, e isso sempre foi uma crise. E, enfim, não quero dizer que está errado quem abraça isso, né, essa doutrina, não sei. Mas eu fui pesquisar um pouco mais, eu orei muito, fui procurar muito a respeito desse texto, fui buscar, né? E vocês sabem que existe um problema muito grande na tradução, né? Traduzir do hebraico nunca foi fácil, né? Existem muitas palavras, né? Quem sou eu para falar de hebraico aqui? Inclusive eu vou tentar falar umas palavras aqui, se vocês derem risada, vocês vão ver. Né, a tradução, quem fala inglês aqui sabe, às vezes traduzido em inglês, que é latim, já é difícil, né? Quem nunca viu um tradutor traduzindo uma frase em inglês onde ele trouxe um sentido da qual ele quis trazer? E a Bíblia não é muito diferente, existe muita diferença, né? E a gente vai entrar num monte de questões linguísticas, desde a Septuaginta, né? Onde já foi traduzido para o grego, lá onde muita coisa já se perdeu do original. Enfim, mas eu fui buscar no original a palavra herança.
quando diz em Provérbios 13. E não vão dar risada, eu não sei falar direito. Mas é alguma coisa, né? Não vou ficar gastando meu hebraico aqui com vocês. Nakalá, algo assim. Não sei se é, mas é alguma coisa assim. Então o homem de bem deixa Nakalá para os filhos dos seus filhos. E é interessante porque existem muitos textos que usam a mesma expressão, como por exemplo em Salmo 16. O Senhor é a porção da minha Nakalá, da minha herança. Está falando de dinheiro? Josué tem um texto interessante também que ele vai falar assim: todas as boas palavras que o Senhor falou para Israel se deram por Nakalá, por herança à sua descendência. E aí eu fui buscar no original a palavra Nakalá, ela tem um sentido de legado, de valor, de bênção, de herança, não necessariamente material. Um sentido mais forte para essa palavra é legado. É uma porção herdada, não patrimonial. E eu falei, sim, faz muito mais sentido, né? Não só com o texto, mas com que toda a Escritura nos fala. O Senhor nos ensina todo o tempo, né? Existe um chamado mais, assim, um presente mais precioso do que aquilo que Deus fez com os levitas, né? Para vocês eu não vou deixar porção de terra nenhuma. Eu vos serei como herança. Para, gente, o que eu quero com terra? Né? Mas aí o texto fala assim, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Daí eu entrei na crise de novo, falei, vixe, mas daí o texto continua falando sobre riqueza. E aí eu fui pesquisar o que é riqueza. A palavra original, essa é mais difícil ainda, né? Se chama, mais ou menos, Shail, né? Sei lá se é assim, Shail, sei lá. E eu fui ver, quem lembra de Provérbios 31:10? Quem lembra aí de cabeça? Mulher virtuosa, quem achará? Mulher Shail. Alguém já leu mulher virtuosa como uma mulher cheia de posse, patrimônio, quem achará? Em 1 Crônicas, o texto vai citar a respeito de homens valentes, que eram chefes da sua família e se tornavam referências para o povo de Israel. Ao citar homens valentes, a palavra valentes é Shail. E aí vários textos, essa palavra é mais forte ainda, o sentido dela para virtude, para força, para poder e não patrimônio. Enfim, eu não estou querendo aqui causar polêmica, né? Não sei se também é errado a gente dizer que um homem de bem deixa também um patrimônio para os filhos, né? Não vão pegar esse texto e falar assim, não, então que se vira, piazada, aí eles que se viram, eu comecei do nada, eles que começam do nada também, né? E aí o criança cresce lá com 14 anos, já está no SPC, né? Não é esse o sentido, né? Não é esse o sentido, meus irmãos. Se nós pudermos deixar para os nossos filhos uma condição de vida, ótimo, tá, meus irmãos? Não venham falar que eu estou falando que não é para deixar, pelo amor de Deus. Mas o sentido do texto vou ler de novo. Um homem de bem deixa um legado para os filhos dos seus filhos. Mas até mesmo as virtudes, o poder, a capacidade dos pecadores, no fim das contas, é depositada para os justos. Isso que foi assim que arrebatou meu coração quando eu lendo, eu falei assim, uau, faz muito sentido. E aí o Senhor, né, tinha colocado esse texto no meu coração, eu lembrando de tudo, daquela experiência com o Senhor falando sobre legado, sobre o que eu tenho construído, sobre o que eu tenho que viver. E aí o Senhor colocou no meu coração o texto de Mateus 24, não precisa abrir, né, mas muito conhecido, sempre falamos disso, principalmente eu, né, que no fim dos tempos nós ouviremos de guerra, de rumor de guerra, mas não é preciso se assustar. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Todas essas coisas são só os princípios
das dores. E é interessante a gente pensar que isso já passou, o início das dores já começou. Nós já há muito tempo vivemos guerras, fomes, pestes, terremotos, nação contra nação, né? Eu tenho chamado alguns amigos meus a olhar para Israel, né? Gente, é tempo de olhar para Israel, né? É tempo de entender o que Deus está construindo no tempo de hoje em relação a Israel, para a gente viver a verdade e para nós fugirmos das mentiras a respeito dos maus ensinos a respeito de Israel, né? E são tempos difíceis, são tempos de muito trabalho. E eu me lembrei de 2 Timóteo, né? Que fala assim: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem afeição, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a gente não precisa ir muito longe para ver esse cenário, né? O mundo está instaurado o caos, a gente tem vivido para isso, e não quero ficar falando sobre o caos. O caos é fato, mas eu quero falar sobre o que a gente tem construído. Não sei se, a porção que Deus colocou em mim sobre alguns pesos no coração. Vocês já perceberam que cada um de nós tem um peso de Deus, né? Tem pessoas que você vai falar com ela só fala sobre pregar o evangelho para os perdidos. Graças a Deus por essas pessoas. Glórias ao Senhor por ter levantado esses homens, essas mulheres com esse peso no coração de pregar, né? E assim como muitos, né, em mim tem um peso assim a respeito dos últimos dias, né, de uma geração completamente perdida, caída, que nós vamos enfrentar. Nós vamos ter que lidar, tempos trabalhosos. Só que eu fico vendo assim, né, como a gente tem se tornado também muito parecido com nós como igreja, muitas vezes se tornado parecidos com essas características do mundo, né? Existem duas coisas que eu tenho percebido muito e que parece que cada geração tem revelado mais dessas características, né? A primeira é preguiça. A gente estava lendo Hebreus 6, né? E aí tem duas advertências lá em Hebreus 6, né? Sem entrar aqui em muita polêmica, né? Mas fala a respeito assim, olha, os que foram iluminados, uma vez que caem, não tem mais o que fazer. Uma advertência a respeito no sentido assim, de se apegar firmemente à salvação. Sem polêmicas aqui, tá? Sim. Mas é uma advertência. Queira ou não queira, existe uma advertência. Uma vez que os iluminados caíram, não existe mais o que possa ser feito. E uma segunda advertência em Hebreus 6. Cuidado para não ficarem preguiçosos. Pode ler lá, está lá em Hebreus 6. Não sei o que diz na tua, mas a minha diz literalmente preguiçosos. Tem umas versões em que dá uma perfumada no termo, né? E outra coisa que está muito forte assim, é a falta de responsabilidade, né? Cada vez as gerações se tornando mais irresponsáveis, né? Antigamente, com 12 anos, você podia pôr uma empresa na mão, principalmente de um menino ali, né? E as mulheres as meninas, né, responsáveis dentro de casa, né? Com 8 anos você podia largar um filho mais novo que o de 8 anos mais velho cuidava, né? Hoje com 25, Mansur nunca trocou uma fralda do Munir. Não, brincadeira, desculpa, Mansur, mas é verdade. Né? E brincadeira, Mansur, você, né, não vai depois querer vir tirar a satisfação. E não é culpa de um, de outro. Sabe quem são culpados disso? Somos nós, que vamos gerando uma geração fraca, preguiçosa, né? Há um tempo atrás, até aqui no meio da congregação, uma pessoa veio falar que o sonho dele era que os filhos dele aproveitassem a vida. Inclusive, tinha até uma linha meio perigosa, né? Porque ele queria uma liberdade assim, bem estranha, né? E aí eu perguntei assim, mas por que tem isso no seu coração, assim, de você querer tanto que seus filhos experimentem? Ele falou assim, não, mas porque com 10 anos meu pai já me obrigava a trabalhar, e aí eu peguei trauma, e aí não sei o quê. Mas tá aí, né?
Um homem formado, trabalhador, ter os filhos já não dá para garantir muito, né? Não falei, né? Mas pensei, né? E assim, nós temos gerado essa geração fraca, assim, sabe? E vocês sabem que eu tenho percebido, e assim, sou pai não há tanto tempo, né? Que essa preguiça começa em nós, né? A gente vê um peso muito grande na vida. A nossa vida tem se tornado muita justificativa, assim, né? A gente vê muito peso em trabalhar, em ter filho, aquele cansaço. A gente, meu Deus, é filho, xaropiação, né? Oh, Jesus, e acorda um, dorme o outro, e não sei o quê, rola confusão, né? O pessoal que tem 4 filhos aí, hoje, né? Já é visto assim como herói, né? O Nicolas, se o Nicolas tiver mais um, nós vamos fazer uma estátua aqui, ó, Nicolas. Vamos pôr aqui. E é engraçado, porque antigamente as pessoas tinham 12, 15. Mas, eu vou contar uma história aqui que vocês vão ficar, talvez, né, quem não conheça vai ficar abismado. Né? E o que mais a gente escuta na nossa geração é assim, não, vocês sabem que agora existe um pensamento muito forte que as pessoas elas não querem mais ter filhos, elas querem ter cachorro. Né? É o famoso pai de pet, né? O pessoal brinca comigo que eu sou pai de pet, né? Porque eu tenho aquário, né? Sim, e o que eu faço com meus 2 filhos aí, né? Os pais de pet são, né, essa geração de hoje, eles não querem ter filho, porque eles querem ter cachorro, porque lógico, não reclama, não... Né? Ou se reclama, sei lá, né? Não dá para entender a reclamação. E tudo tem se tornado um peso, né? Vou contar algumas histórias aqui que mexeram muito comigo, né? E a gente usa muito a correria como desculpa. Com que eu estava? Não lembro o que eu estava falando esses dias, e assim, a correria é uma desculpa. A gente não consegue viver discipulado efetivamente, porque a gente é uma correria. A gente não consegue ter tempo com a família, porque é correria. A gente não consegue ter tempo com os pais, com os filhos, com o marido, com a esposa, porque tudo é uma correria, correria, correria. A justificativa da vida de hoje é correria. Ok. E a gente terceiriza tudo. Antigamente não só tinham-se 15 filhos, como cuidavam dos 15 em casa. Hoje em dia a gente tem malemar um filho e terceiriza. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada, né? Porque eu tenho um fornecedor nosso, que ele é lá de Curitiba, e ele é bem envolvido com a Igreja Católica, né? Falo isso porque, não que eu conheço ele, né? Ele é lá de Curitiba, eu tenho uma relação profissional com ele, né? Mas como eu tenho ele no WhatsApp, eu sempre vejo os status dele, né? E essa semana ele postou um que eu achei muito, sei lá, não sei, engraçado, assim, porque a Igreja Católica, ela sempre teve uma linha mais formal, mais tradicional, mais preocupada com tradições, assim, né? E era um padre, bem diferente. E daí começou o negócio assim, eu até me estranhei, porque falava assim, tá bom para os pais, né? O padre falando, né? O padre ali, né? Com a roupinha deles, né? Parecia até uma pregação, sei lá como ele fala, uma missa, né? Tá bom para os pais, né? Daí aquilo me chamou a atenção, né? Eu nem pulei, né? Fui ouvir o padre. Ele falava assim, quero dizer que, ó, vocês estão muito bem, aos pais aí. Largam o filho 7 horas da manhã no colégio, vai buscar às 6 da tarde, sabe que o filho vai estar cansadinho, vai dormir cedo, e tem tempo para si, tem, né? Assim, nessa linha, assim, né? Uau! Ele falou assim, eu queria parabenizar vocês são... O padre falou isso, tá? Tem criança aí, mas o padre falou isso. Ele falou assim, parabéns, vocês estão gerando maconheiros comunistas que vão dar trabalho para nós daqui a uns anos. Quase que eu fiz assim, né? Brincadeira. Presbitério, me perdoa. Só que sabe o que eu vi naquilo? Uma grande verdade. A terceirização, assim, a gente tem malemar um filho, ainda quer pôr, quando puder pôr no colégio, leva de manhã, se vira, tá aqui a mochilinha, ó, Deus abençoe. Pega no final da tarde, torcendo para a criança já dormir no carro, né? E isso tem tornado os nossos filhos bem indisciplinados, assim, né? Esses dias a gente teve uma reunião do grupo caseiro, né? Do Alcione ali, né? E o Alcione, assim, brigou com nós por causa dos nossos filhos. E ele tinha muita razão.
Né? A reunião não é, a gente tem uma dificuldade para fazer um grupo caseiro por causa de 5, 6 crianças. Né? E aí, assim, né, incluso as minhas, né? E sabe o que é verdade, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre estava envolvido em questões de grupo caseiro, meus pais sempre tiveram um grupo caseiro em casa. Eu me lembro que eu vim em vigília para cá, minha mãe... Para quem não sabe, a gente está aqui nesse universo aqui desde os anos 2000, né? Eu me lembro de botar um colchãozinho nesse canto aqui, ó, e ficar eu ali, pequeno, no meio da vigília acontecendo, e grupo caseiro acontecendo, e as coisas, né, o culto. Hoje em dia, perdemos, infelizmente, assim, o zelo por isso, assim, sabe? De pegar os nossos filhos, colocar do lado e ensinar. Não estou falando que vai exigir aqui da Lara, né? A Lara fica quieta, né? Não é sobre isso, né? Tadinha, né? Eu não estou falando sobre bebê, gente, assim, né? Não, Samuel está falando... Eu estou falando sobre, assim, às vezes tem filho de 7, 8, 10 anos que não consegue ficar 1 minuto sentado ouvindo uma pregação porque nós não ensinamos ele isso. E aí vai virando uma bagunça, assim, né? A criançada vai dominar o mundo. E a gente se tornou, assim, displicente em relação à disciplina, né? Eu sempre fui meio que julgado, acusado, né? Porque nós disciplinamos nossos filhos. Disciplina, varinha. Eu queria dizer uma coisa para vocês aqui. Disciplina com varinha é mandamento bíblico. Mandamento bíblico. E se você quiser me denunciar, se você quiser fazer o que você quiser, eu não posso te... né? Mas é mandamento bíblico. Então, assim, ou você rasga isso aqui, ou... né? Eu me lembro que a Sofia, com 1 ano e meio, mais ou menos, assim, a gente já começou a disciplinar ela. Mas não porque somos maus, porque a gente via nela a compreensão do porquê estava sendo disciplinado. E o Estevinho está com os dias contados. E ele vai apanhar, porque pensa num hominho bravo. Nem sei onde é que ele está por aí. Eu falo com a Isa, né, que assim, eu e o Estevão, né, até eu falei com o Clô essa semana, o Clô falou assim, que tem que fazer que nem cachorro, né, você tem que bater nele, assim, para ver quem que é o mais forte, né, assim, né, pôr no pescoço, assim, porque pensa num homem brabo. Eu amo meu filho, de todo o meu coração. E sabe por que eu não tenho muita crise em disciplinar a Sofia, o Estevão? Porque eu estou com ele todos os dias. O mesmo que disciplina é quem está lá de noite, contando a história, lendo sobre o Senhor. Então, assim, eu não sou um pai que vai lá, bate, vira as costas. E, né, a gente já sofreu, assim, algumas acusações, né, o pessoal já veio falar com a gente, né? E eu não, de maneira nenhuma, eu viro as costas e falo assim, eu sou o sabidão. Eu sempre olho para... A gente sempre conversa sobre isso. Será que nós estamos com o coração correto? Será que estamos fazendo correto? Será que estamos fazendo conforme a palavra? Será que o nosso coração está diante do Senhor nas disciplinas? E a gente sempre busca corrigir o nosso coração. E eu não estou falando que qualquer um aqui tenha que fazer, tem alguma idade. Semana que vem, o Clésio Pena vai estar aqui. Certo? É semana que vem. Domingo que vem, o Clésio Pena vai estar aqui. Vocês perguntam para ele tem mais autoridade para dizer. Ele é uma família que se dedica a falar sobre criação de filhos. Então, domingo, às 2h30, nesse local. Aí, ó. Então, assim, domingo que vem, já aproveitando que eu estou falando disso, nós vamos ter um encontro com os pais, com o Clésio Pena, lá de São Paulo, às 2h30 até às 17h, aqui. Então, nós não teremos a reunião pela manhã. Nós não teremos a reunião pela manhã. Beleza? Então, se você quiser perguntar sobre disciplina, fala com ele. Eu sei que ele vai falar o que eu estou falando. Porque eu não estou pregando uma percepção minha, eu estou pregando uma percepção bíblica. E é interessante, porque é uma das métricas que a gente tomou no nosso coração, porque assim, gente, disciplinar filho é muito difícil. Meu Deus, a gente nunca sabe a hora certa, a maneira certa, é sempre um desafio. É muito mais difícil ser pai do que ser filho nessa hora, porque ser filho você só tem que aguentar ali uma varadinha que nem força a gente põe. Vamos combinar, nem coragem de pôr força a gente tem.
Uma vez eu briguei com a Isa, falei assim, pelo amor de Deus, fica batendo de pantufa de pano. Conversa besta. Mas né, não é que eu estou querendo bater na criança, né? É disciplina. E a gente pegou uma métrica no nosso coração, que quando alguém vier nos alertar a respeito do que nós temos feito, nós temos sim que olhar para aquilo que a gente tem vivido, como a gente tem disciplinado, se está disciplinando corretamente. Mas a gente também vai ver como é os filhos de quem está nos apontando. Porque muitas vezes vem gente que os filhos, assim, pelo amor de Deus, é virado, não posso dizer aqui, né? Eu não quero receber instrução de alguém que tem o filho tudo torto. Sabe para quem que eu olho? Para quem tem filhos no Senhor, entendeu? Então assim, quantas vezes nós buscamos conselhos, buscamos assim, a gente está com dificuldade de disciplinar, me ajuda. Eu não vou procurar lá vou procurar, né? Tem nossos pais que são referências para nós, né? Minha mãe é referência para mim, né? Bicha velha. Né, eu sempre louvo o Senhor, né, sobre isso, né, meus pais nunca deixaram de me disciplinar. Então, assim, se você está olhando para mim hoje como pai, assim, falando que está errado, então, assim, inverte o papel. Agora, Samuel como filho, louva o Senhor pelas disciplinas. Louva o Senhor pelos meus pais. Louva o Senhor por todas as vezes que meus pais me disciplinaram. Eu acho que disciplinaram até pouco, né. Eu falo do Estevão, né? Falei pro Cloma, eu sei que o bicho é meio que uma copiazinha minha, né? Eu sempre fui meio brabo, eu sempre fui meio emburrado, assim, né? Meio chato, né? Não é de hoje. E louvo a Deus, porque meus pais não baixaram a bola, não me deixaram ser tomado completamente por isso e me disciplinavam. Enfim, deixa esse assunto para domingo que vem. Mas eu só estou falando assim, né? Sobre essa falta de reverência, né? Isso tem gerado em nós um conceito de uma vida de igreja muito desordenada, né? E aí até dentro das casas a gente vê assim que o grande problema da vida espiritual da família está pela falta dessas disciplinas, né? Com os filhos, porque daí assim vai. Esses dias atrás eu chamei o Alcione para conversar, né? O caminho perto do Alcione, né? E eu chamei para ele e eu falei assim, Alcione, tá um pouco difícil, assim, de eu ir profundo no Senhor. Assim, eu tenho sofrido, assim, eu tenho saudade de tempos que eu amava o Senhor, eu lia muito mais a palavra, eu orava muito mais, eu tinha muito mais experiências. Daí ele falou assim, mas o que você acha que aconteceu? Eu falei, eu tive filho. E aí eu fui tomado pelo tempo e várias justificativas, assim, daí ele só olhou para mim assim, né, tipo... Enfim, tipo, não é desculpa. Mas enfim, é sobre isso que eu quero falar. Sobre o meu coração errado, tá? Sobre a minha angústia de dar justificativas, sobre não buscar o Senhor o suficiente por causa dos filhos. Porque, claro, eles são o dono do mundo, eles têm os horários dele, eles fazem o que eles querem. E nós temos, assim... inclusive perdido até assim o padrão moral dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa cultura familiar. E é interessante porque esses dias eu conversava com uma pessoa a respeito da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade pode até não ser pregada por nós, né? Aquele, né, contexto assim onde nós vamos triunfar, né? O Massal falou um pouquinho sobre isso aqui, né? Sobre nós vamos conquistar as esferas e nós vamos ser tudo poderoso. Talvez a gente não pregue isso, mas tem um problema, a gente vive isso. Mas como assim a gente vive isso? A gente vive a teologia da prosperidade todas as vezes que nós estamos mais preocupados com o nosso trabalho, com a nossa renda, do que com ministrar para os nossos filhos a respeito do Senhor. Isso é teologia da prosperidade. É falar para os nossos filhos indiretamente que é mais importante você trabalhar do que você falar com eles sobre o Senhor, sobre você ministrar sobre o Senhor. Isso aí não é teologia da prosperidade. É teologia da prosperidade, porque nós estamos inculcando no coração dos nossos filhos que trabalhar é mais importante do que estar com eles, do que ministrar o Senhor com eles, do que viver uma experimentação do Espírito Santo em família. E, né, como a gente tem filho pequeno, a gente tem muito contato com muita gente que tem filho pequeno.
E a gente vê, assim, pessoas guardando dinheiro para a faculdade do filho desde pequeno. Não sou contra isso, nem é por nada, né? Tipo, eu não guardo porque não sobra, né? Mas eu confesso que isso me traz também um caos dentro de mim, assim, porque é muito nessa linha da prosperidade, assim, né? A pessoa está preocupada com a faculdade. Eu sou uma pessoa assim que eu falo, sempre falei, eu não gostaria que meus filhos fizessem faculdade. Uma porque sai de lá sem aprender nada. E outra porque, assim, se não for um chamado do Senhor para ela estar lá, não faz sentido nenhum aquele universo. Para os meus filhos. Opinião pessoal agora, opinião pessoal. Separe aí o que é verdade bíblica do que é opinião pessoal. Então, para os meus filhos, vão para a faculdade, não sei como é que vai ser daqui 20 anos, né? Talvez nem exista mais esse sistema, mas pensando hoje. Mas a grande questão é que eu olho esses pais assim, né? Nossa, trabalhando que nem uns cachorros, assim, para juntar dinheiro para uma faculdade, né? Para o filho não se preocupar, poder e tal. Eu falo assim, cara, mas é com essa mesma intensidade, com essa mesma intenção do seu coração que você está inculcando aquela herança que o Micael falou antes no coração do seu filho? Essa verdadeira herança? Enfim, não sei se vocês estão juntando todas as peças desse quebra-cabeça. E aí existe uma outra característica que nós pais temos falhado muito, que eu gostaria que, se você é pai de filho pequeno, você prestasse atenção. Nós estamos a todo e qualquer custo livrando os nossos filhos de sofrimento. Mas deixa eu falar para vocês, a Bíblia é um chamado, a palavra, o Evangelho é um chamado para o sofrimento. Então, se nós livramos o nosso filho de sofrer, nós livramos ele de ter um encontro com o Evangelho. Todas as vezes que a gente fica passando a mão na cabeça dos nossos filhos, encobrindo os erros, colocando panos quentes, todas as vezes que o nosso filho vem e faz uma arte, aqui na escola, né? Esse ano a Sofia começou com arte, né? Porque ela começou a estudar, vira e mexe ela vem com alguma demanda. Todas as vezes que a Sofia trouxe alguma demanda, nós corrigimos ela em casa, nós ministramos o Evangelho para ela em casa, e nós fazemos ela vir aqui e corrigir o que ela fez. Ela já teve que fazer cartinha pedindo perdão para amigo, ela já teve que fazer cartinha pedindo perdão para a professora. Não é porque eu sou bom, é porque nós somos tudo ruim mesmo lá em casa. Sabe, ela vê imperfeições em nós, mas uma coisa eu não quero perder, esse olhar de que minha filha precisa sofrer, de que ela precisa aprender a se arrepender, de que ela precisa pagar preços, porque esse é o verdadeiro evangelho, né? E assim, a gente fica assim, criando o filho numa bolhazinha, assim, né? Nossos filhos numa bolha, e é difícil para mim, porque eu também tenho dificuldade, né? Um pouco da nossa criação, que influencia mais ainda, né? Eu vejo que a geração dos nossos pais, né? Geração mais velha, sofreu demais, né? Quem é mais velho aqui, quem é a geração dos meus pais, né? Sabe, sofreram, e eu sei disso. E aí talvez tentaram nos poupar de muita coisa, e aí a gente está assim, piorando, a gente está querendo poupar muito mais ainda, né? Antigamente, a gente tinha um negócio assim que o avô estragava, lembra? O pai criava e o avô estragava, e o avô estraga mesmo, meu Deus. Mas tudo bem, né? Porque não tem uma frase que fala assim, se você, como que é? Eduque seus filhos, né? Para que, como que é? Possa desfrutar dos netos. Porque se você desfrutar demais dos filhos, você vai ter que educar os seus netos. Um negócio assim, né? Então, mais ou menos, né? Só que o problema é que hoje nós, como os pais, nós somos tipo vô já. Nós pais somos tipo vô. A gente livra todo o tempo de sofrimento, né? A gente vê, isso é uma luta para nós, eu sei. É uma luta, eu não estou falando que eu sou bom. Até com comida, né? Por que está cheio de criança gordinha? A gente não sabe falar não, nem para comida, né? Eu sofri disso também, né, na minha infância, né? Até hoje, né? E a gente não consegue falar não, né? A gente não consegue limitar o horário, a gente vai vendo assim as crianças com... enfim, não quero ficar trazendo exemplos aqui, porque eu não quero cair no erro de achar que eu estou falando especificamente de alguém aqui. Eu estou falando de uma mentalidade. Diante disso tudo, meus irmãos, voltamos. O homem de bem deixa um legado para os filhos dos seus filhos. E eu queria dizer assim, sabe qual que é a grande dificuldade de construir legado?
legado não se constrói de um dia para a noite. A gente não pode chegar hoje na nossa casa e falar assim, é verdade, vou construir um legado. E aí amanhã nosso filho fala, uau, meu pai deixou para mim um legado. Um legado se constrói com tempo. Tempo, gastar tempo, muito tempo, dia após dia. Eu estou falando aqui de filhos naturais, mas assim, pense num contexto de construir legado de uma maneira geral. Já vou falar mais sobre isso. Né? Eu vejo assim que existe um chamado que a gente tem negligenciado. E a gente tem falado muito sobre isso. Deixa eu tentar pensar em como dizer. O principal chamado para nós é construir Jesus dentro da nossa família. Certo? Nós devemos amar a igreja, abraçar a igreja, lógico. Amar os perdidos, pregar os perdidos. Mas o principal chamado para nós, lembra que eu falei, né? Sacerdotes, profetas e pastores, né? Mas eu pergunto, quanto tempo da nossa semana nós, maridos, gastamos orando com as nossas esposas? Quanto tempo nós, pais, gastamos orando pelos nossos filhos? Talvez muitos aqui gastem muito tempo com isso, mas talvez muitos de nós tenham negligenciado. Quantos aqui têm filhos pequenos, ou né, qualquer idade que seja, e já ouviram do Senhor a respeito do chamado deles? Eu falo que eu tenho um sonho assim, né? Eu gostaria de um dia, meus filhos, terem uma experimentação profunda com Jesus, com o Espírito Santo, e eles ouvirem da voz do Senhor o chamado deles. E eu gostaria que eles chegassem para mim e viessem me contar, papai, o Senhor me chamou para isso. E sabe qual que é o meu maior desejo? É olhar para eles e falar assim, eu já sabia. Não me surpreender, mas falar assim, eu tinha isso no meu coração, porque desde quando você é pequeno, o Senhor me fala isso. E nós temos assim observado nossos filhos, as características dele, a gente não somos exemplo para isso, mas de alguma maneira nós temos buscado o Senhor para falar assim, Senhor, qual é o chamado, né? A gente fala assim, né? Eu acabei de citar a brabeza do Estevão, né? Meu filho. Mas a gente sabe que isso tem a ver com aquilo que o Senhor tem para ele. Estevão vai precisar ser um homem forte, corajoso, posicionado. Por isso que eu falo para eles, às vezes a gente fala assim, eu não ligo do Estevão ser bravo, só preciso aprender a colocar isso no lugar certo. Imagina que presente precioso para a geração dele, ele ser um homem forte para as coisas do Senhor. Né? Assim como ele vai precisar de outros aqui, né? O Elvis falou antes aqui sobre pastores, profetas que já estão aqui sendo construídos, e né, o Estevão vai precisar de outras características do Senhor, né, no meio dessa galera aqui, mas estou falando especificamente do meu filho. E assim, eu fico perguntando assim, gente, será que nós estamos atentos ao que Deus vai fazer para os nossos filhos? Será que os nossos filhos estão... Lembra o que fazia um sacerdote? Duas coisas. Estava diante de Deus, representando os homens, certo? E qual que é a outra coisa? Estava diante dos homens, representando Deus. Esse é o chamado para nós. Aí eu pergunto, será que nós somos esse que está diante de Deus, pais, homens aqui? Será que nós somos esse sacerdote que todos os dias, todas as semanas, incansavelmente, nós entramos lá naquele lugar e colocamos a nossa esposa, nossos filhos diante do Senhor e nós expiamos, logicamente, né? Não me entendam mal, né? A expiação é unicamente pelo sangue do Cordeiro. Mas lembra que eles aspergiam o sangue e entravam naquele lugar? E será que nós somos esses homens, sacerdotes, que entram nesse lugar para colocar os nossos filhos diante do Senhor e representá-los diante do Senhor, ainda que minha esposa não ore nada, passe o mês inteiro sem orar, ainda que meus filhos fiquem a semana inteira sem orar, eu sou o representante que entro naquele lugar e coloco assim todo
toda a minha família diante do Senhor? E não só isso, será que diante da minha família eu sou a voz de Deus? Não é esse o outro chamado sacerdotal para a gente representar Deus diante dos homens? Homens, pais principalmente, atentos a isso. E esse é o legado, essa é a vida que o Senhor tem nos chamado. E volto para o texto. O homem de bem deixa Nakalá. Nakalá. O homem de bem deixa Nakalá. Legado. Legado. Eu acho interessante, né, que se a gente fosse pregar esse texto no contexto, sim, sobre patrimônio, algumas histórias não bateriam. Mas eu já vou entrar nessa história. Tem uma outra questão assim da vida diária com Deus que nós temos negligenciado. Até esses tempos atrás o Elvis usou uma expressão aqui que eu achei engraçada. Falou que a gente fica buscando o urim e o tumim. Falou isso. Não sei para quem se lembra, mas era no sentido assim, como nós somos uma geração que fica ainda atrás do vento, do fogo. Era mais ou menos nesse sentido, assim, buscando ir atrás de algo além daquilo que nós já deveríamos fazer, né? E, nós temos passado muito essa característica para os nossos filhos, assim, né? Qual que é o lugar onde Deus vai se revelar? Uma pergunta. Qual é o lugar na nossa vida onde Deus mais vai se revelar? Dentro das nossas casas. No secreto, no intenso com Deus. Mas o que a gente procura? Urim e tumim. Então, é mais fácil. O que acontece? Eu fico o ano inteiro com a vida bem meia boca com Deus, dou uma orada pelo alimento ali, né? Agradeço ali, né? Quem nunca for orar por outra coisa e, Senhor, obrigado por esse alimento, né? Errou, né? A pauta. Então a gente pode levar uma vida bem assim, né? Não, eu vou trabalhar e tal, preciso ser um homem trabalhador, porque a palavra fala disso. Não é uma mentira, é uma verdade e tal. Eu vou levar, só que daí assim, ó, em setembro vai ter o retiro do não sei o quê. Uau! Aí o cara vai pro retiro, volta assim, pegando fogo. Dá 3 semanas... Né? Vou orar no monte, eu quero ver a folha brilhar, né? Quem é mais pentecostal, ele lembra dessa, né, das folhas que brilha lá no monte, sobe lá no monte, uau! Mas de no outro dia acorda, briga com o pessoal na rua, briga com o pessoal na empresa. Nós seremos transformados com aquilo que o Senhor faz na nossa casa, né? Vou falar, depois o presbitério que briga comigo, se vire. Agora tem alta o Raul, né? O urim e o tumim do momento é o Raul. É subir numa montanha para fazer Raul, né? Raul. Esse é o urim e o tumim do momento. E me entendam, nós fazemos retiro, nós podemos orar no monte, e até podemos ter uma experimentação com o Raul. Só que se isso for o que conduz a nossa vida, pelo amor de Deus, a gente é muito fraco, muito raso, né? Quantas vezes, eu estou falando aqui do urim e do tumim do momento, porque a gente conhece um monte de gente que todo ano, cada 6 meses, vai lá subir a montanha. Só que tem um problema, entre os 6 meses ela continua a mesma pessoa. Ela continua a mesma pessoa e eu não tenho problema com subir a montanha. Quer fazer o Raul? Vai. Né? O André é legendário. Perdão. Eu sei que nós temos um monte de irmãos conhecidos que estão envolvidos nisso, só que assim, gente, isso tem virado uma religião. Né? Agora já não é mais lá o eles, agora é o esposa do não sei o quê. E aí está virando assim, já estão estruturando já uma religião, como se isso fosse a solução dos problemas. Descobriram agora que o urim e o tumim vai sair fogo e glória. E assim, né, até... Algumas pessoas falam assim, não, mas o primo do vizinho, do fulano, do não sei o quê, do ciclano, que trabalha com não sei o quê, subiu a montanha e teve uma experiência com Jesus. Amém. Não estou dizendo que não. Quem nunca teve uma experiência com o Senhor num retiro aqui, gente?
Quem nunca teve uma experiência no monte, no, sei lá, no que é, só que isso não sustenta a nossa vida. Se você precisa subir a montanha mês a mês, já está errado. Se a montanha resolvesse, você subir uma vez. E na verdade pode ser que resolva na vida de alguns, né? Teve uma experiência com Deus lá, voltou e no secreto conheceu Jesus profundamente e aquilo manteve ele. Então assim, não me entendam mal, tá? Isso é opinião pessoal, se algumas coisas, vocês viram, né? Eu não gosto do Raul mesmo. Só que essa questão a gente tem passado para os nossos filhos. Como que a gente passa essa estrutura de pensamento para os nossos filhos? Vivendo isso. Meu Deus, é 11h36, 10h36. Vamos lá, tem muita coisa. Rapidão. Deixa eu falar para vocês mais ou menos o que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava estudando a vida de uma pessoa, que lembra que eu falei que a gente dá muita desculpa aos nossos filhos? Eu vou falar de um cara, um inglês, que nasceu em 1834, e ele nasceu num lar cristão, de muita devoção. O pai dele era um pastor batista. E o que acontece? Esse homem, ele via o pai dele, não um pai de retiro, não um pai de oração no monte, não um pai de uma experimentação, ele via diariamente, preste atenção, esse homem a qual eu vos falo, via o pai dele diariamente tendo vida de oração. Aos 15 anos ele teve uma experiência sozinho com o Senhor que foi uma conversão muito profunda na vida dele. E ele começou a dedicar a vida dele ao Senhor e ele casou. E casou com uma esposa muito dedicada ao Senhor, dedicada à família. E juntos eles conseguiram ser muito constantes na vida do Senhor em casa. E eles tiveram a primeira filha. Mas acontece que ela morreu pequena, com poucos meses. E aí vem a primeira experimentação no sofrimento. E o que eles abraçaram? Que a vida de sofrimento é normal, é natural. Então nós vamos seguir com a vida diária de oração, com a vida no Senhor. Eles tiveram a segunda filha. Criaram, isso é triste, gente. Criaram até os 5 anos. E ela morreu. Imagina as marcas no coração desse casal. Imaginem o sofrimento, a dor no coração desse casal. Eles olharam para dentro de si e falaram assim: o Senhor é digno de que a gente continue vivendo uma vida nele. E eles tiveram outros filhos e esse homem, né? Aí entra outra questão assim que, né? Esse homem era muito doente. Tinha muitos problemas de saúde. Agora alguns vão saber de quem eu estou falando, Veloz. Inclusive esse homem tinha gota. Quem tem gota, o Marcão tem gota, né? Agora o velhinho do Veloz também. Agora eu pergunto, imagina ter gota em 1800. Sem remédio, né, Veloz? Sem atestado, né? Perdão. Nem sabe, não é. Acho que sabiam, né? Ou pelo menos pela descrição da doença dele, eles hoje entendem que ele tinha gota, né? Alguns já sabem de que eu estou falando, talvez. Sabem? Então vamos lá, vocês vão saber. Só que sabe o que é interessante? Esse homem abraçou uma vida de muita coisa na vida da igreja. Ele pregava muito, ele saía de casa, mas sabe o que é interessante? Ele escrevia diariamente para a esposa dele cartas para saber como estava a vida espiritual dos filhos. Ou seja, era um pai ausente? Era um pai que viajava, mas não era um pai ausente. E esse homem, ele tinha como no coração dele assim um fundamento de que sim, ele só poderia ser quem ele era fora de casa por quem eles eram dentro de casa. Para quem não sabe, eu estou falando de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da história. Ele era filho de um pastor batista. Sabe por que Charles Spurgeon foi quem foi? Porque ele tinha em casa alguém que deixou um legado. Outra coisa, mulheres fortes, mulheres firmes no Senhor, geram um legado imenso, gente. Vou falar de uma mulher que, deixa eu contar para vocês, 25ª filha de um reverendo. A filha mais nova de um reverendo anglicano. Deixa eu falar um pouquinho, o pai dela se chamava Samuel.
E uma das coisas que é relatada na biografia dessa mulher é que eles viam o pai deles ler a Bíblia pelo menos 20 capítulos todos os dias, com 25 filhos. Jesus, me dê uma graça dessa. E essa mulher, a mais nova de todas, vendo esse pai, vendo essa estrutura familiar, essa vida de oração, de sacerdócio, se casou. Engraçado que ela se casou com o marido do mesmo nome, né, do pai, né, Samuel. Né, não é nenhuma referência a Samuel, tá? Mas é a história. E ela teve 19 filhos. Mas, para quem já estudou um pouquinho a biografia dela, sabe um pouquinho da história, ela tinha um marido muito ausente, daí já não por tão coisas boas. Inclusive, o marido dela foi preso 2 vezes por questões financeiras. Porque eles viviam numa pobreza muito grande. E ele foi preso por não ter recursos para quitar com as dívidas e foi preso. Então, essa mulher teve uma vida muito pobre, de muito o quê? Sofrimento. Dos 19, 9 não sobreviveram à infância por pobreza. E essa mulher, praticamente sozinha, com 10 filhos, teve uma revelação de que a vocação dela seria criar filhos no Senhor. E ela tinha uma rotina diária de palavra com os filhos. Inclusive tem uma carta que ela faz para o marido, falou assim, ó, você está muito ausente aqui, então as crianças estão crescendo, né, nessas palavras, né, mas é mais ou menos. Ela escreve para o marido dela assim, olha, as crianças estão crescendo e assim, eu vou dar conta aqui de começar a ministrar para eles porque eles estão crescendo. Então assim, segunda-feira eu estou sentando com fulano, está na carta isso, tá? Terça-feira eu estou sentando com ciclano, faltou dia na semana, né, por tanto de filho, né? Então ela tinha que passar mais que uma semana para conseguir fechar ali, ó, a grade de filhos. E é muito interessante, porque na carta ela fala que 1 hora por semana, com cada filho, ela tinha um tempo de ministrar os pecados dele. Ela sentava com um filho, 1 hora por semana, fulano, então aqui, essa hora é tua. Teus pecados são esses, precisamos nos arrepender. E trazia aconselhamentos bíblicos. Ela alfabetizou os 10 filhos com isso aqui. Os 10 filhos aprenderam a ler, lendo a Bíblia, sozinha. Ah, mas eu tenho meu filho, não dá tempo de ler a Bíblia. 10 filhos. É uma vocação que nós não, né? Que as esposas aqui, né? As mulheres, deveriam abraçar também, né? Assim como eu falei do sacerdócio ontem para os maridos, eu quero te dizer assim, confirmar aquilo que a palavra já fala. Quando as mulheres abraçam essa vocação, vocês já vão ver o fruto. É interessante, né? Porque eu fico pensando, uma mulher sozinha com 10 filhos, ela tinha uma regra, né? Que as crianças não podiam chorar. Não sei se vocês já leram isso na biografia dela. Ela tinha que dar ordem e eles tinham que obedecer. Não dava nem para chorar, porque sozinha, mulher com 10 filhos, eu também não julgo, né? Eu com 2 lá, se a Isabela sai, eu fico que nem louco. Mas ela era uma mulher forte, firme, não deixava a indisciplina crescer em casa. Quem que eu estou falando? Susana Wesley. Vocês sabem quem é o filho dela, né? John Wesley. Junto com George Whitefield, revolucionaram muitas coisas dentro do protestantismo. Não são perfeitos. Nenhum dessas histórias vem de perfeição. Mas são exemplos de legados de homens e mulheres que abraçaram não Urim Tumim, não a vida de retiro, não a vida de vento que sopra daqui, de lá, de fogo, mas abraçaram, construíram um legado dentro das nossas casas, né? Eu falei um pouquinho antes da minha avó, né? E eu sou uma pessoa que Deus teve muita misericórdia. A avó da qual citei a mãe do meu pai, mas tem a mãe da minha mãe também. Sempre falo dessas pessoas aqui, porque é minha história, né? Já falei milhares de vezes. Mas sabe a impressão que eu tenho, gente? Não é que eu sou bom. Pelo contrário. A impressão que eu tenho é que, da minha vida, muitas vezes eu tentei me afastar do Senhor.
Vocês estão aqui, vocês sabem, a gente vai chegando na adolescência, na juventude, a gente quer fazer uma série de coisas. E a gente começa a discordar do pai, da mãe, a gente começa a ser dono de si, a gente começa a ser teimosão, né? E, gente, eu me esforcei para sair dos caminhos do Senhor. Eu me esforcei. E muitas vezes eu fiz coisas da qual me arrependo, da qual eu olho para trás e falo, Senhor, é só sua graça e sua misericórdia mesmo. Mas a impressão que eu tenho na minha vida é que sempre tinha um ímã que me puxava para perto do Senhor. E eu queria fugir e esse ímã magnetizava e me puxava. E a resposta é muito clara para mim. São os joelhos. São os joelhos. Quer criar um filho, quer ver netos no Senhor? Caleje seus joelhos. A minha avó, as minhas avós, tinham seus joelhos literalmente calejados. Não é uma força de expressão, não estou aumentando. Quantas vezes eu vi o joelho da minha avó roxo? Né? Esse é o legado que a minha avó nos deixou. Que as minhas duas avós me deixaram. Né? Quero citar aqui também a dona Ede, né? Mãe do Marcão, que muitos conheceram. Existe uma história muito interessante. 2021, dona Ede nos deixou? Muitos aqui conheceram, né? Minhas avós, poucos conheceram, mas a dona Ede congregou com a gente. Em 2021, a dona Ede nos deixou. E um dia, a Isa chegou em casa e falou assim, a gente achou um tesouro no guarda-roupa dela. Eita, vamos gastar, né? Brincadeira, não falei isso. Sabe o que era? Cadernos de oração. Cadernos de oração de muitos anos atrás, onde ela orava pelo seu Rui, né, o pai do Marcão. Onde ela orava pelo Tiago. Orava em silêncio, ninguém sabia daquelas orações. Ninguém sabia o que aquela senhora passou ao longo da sua vida. Pelo Marcão, desviado. Faz tempo isso, tá, gente? Deu trabalho. Tantos filhos que ela orou e estava lá, ó. Isso é uma coisa muito bonita, né? Porque não só ela estava diante do Senhor, mas ela escrevia. Isso é um legado que ela deixou. Né? Eu quero honrar aqui a dona Ede também, uma mulher de Deus que deixou muito, qual eu sou fruto, a qual eu olho para os meus filhos e falo, meus filhos são muito agraciados pelo Senhor. Esse é o legado. Né? Também, enquanto eu escrevia, eu estava até me lembrando também, né? O Senhor também, há muito pouco tempo, levou a nossa irmã, né, a Beth, e eu estava me lembrando do velório dela. Como aquilo me tocou. Eu não sei o que a Beth construiu patrimonialmente, mas não tinha ninguém dentro daquele lugar que não podia ver o legado que ela deixou. Todo mundo queria falar, né? Todo mundo queria falar, todo mundo queria compartilhar alguma coisa, todo mundo tinha alguma história com a Beth. Sobre uma vida de oração. Sobre uma mulher intensa no Senhor. E aí assim, qual que é o legado que ela deixa pra gente? Qual o legado? Quantas vezes o joelho dela sustentou as nossas vidas aqui? Muitos de nós não tiveram tanto tempo com ela aqui, né? Mas eu tenho certeza das histórias, de coisas que a vida dela diante do Senhor, representando muitos. E o Senhor ouviu. E você fala assim, mas por que você está falando tudo isso agora? Porque assim, ó, lembra de alguns textos que vão dizer, que vão fundamentar o que eu estou falando. Ô, gente, estou falando demais, me perdoa. A oração de um justo é eficaz e poderosa. 1 João, se pedirmos algo segundo a vontade dele, ele nos ouve. Então assim, meus irmãos, eu não sei se vocês estão conseguindo concatenar tudo que eu tenho dito. Mas é o seguinte, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós precisamos ir para o secreto. Construir algo profundo no Senhor. Se você é pai, se você é mãe, se você é avô, o principal chamado que nós temos é estar diante do Senhor com as nossas súplicas, com as nossas orações, calejando os nossos joelhos,
Esqueça carreira. Esqueça a carreira, tanto faz. Me perdoa, tanto faz. No fim das contas, tanto faz. Ninguém lá vai estar coroado de glória porque foi advogado. Até porque, né? Não, brincadeira. Ninguém vai ser coroado por ser médico. Né? O Coruja acho que não está aí, né? Coruja veio apresentar aqui o Gustavo, o Malemar conseguiu falar, tadinho, né? Só chorava. Não está aí, né? Mas o Coruja falou uma coisa que tocou no meu coração quando ele apresentava o Coruja, assim, né? Ou Corujinhazinha. Já não sei nem mais o que é, né? Corujinha, né? Porque, cegonhinha. No meio das lágrimas dele, ele disse uma coisa, ele falou assim, a única coisa que eu quero ouvir do Senhor, quando eu me achegar diante dele, é que eu levei meus filhos para ele. Lembram disso? Não foi bem nessas palavras, né? Foi mais ou menos isso. Isso precisa ser uma verdade em nós. Quando a gente chegar diante do Senhor, a única coisa que a gente pode dizer assim, Senhor, está aqui os que o Senhor me deu. Eles sempre foram seus. E eu conduzi eles até a sua vinda. Está aqui. Isso só se constrói com uma vida de sacerdócio, sendo representante deles diante de Deus e sendo a representação de Deus diante dele, né? Sendo aqueles que intercedem, né? Os joelhos nossos precisam ser mais calejados, gente. A gente ora aqui, é bonito, né? As criançada tudo linda, né? Até sair da escolinha tudo ranhento, lá correndo, suado, né? Fedozão. Acho que estava tudo lindo, né? E a gente ora mesmo, aqui estão os profetas, os pastores, mas gente, nós precisamos construir esse ambiente para eles se tornarem os profetas, se tornarem os pastores, porque senão o dia mal, são tempos trabalhosos, gente, não dá para a gente terceirizar, para a gente largar no colégio, achar que a ABC ela é uma bênção, mas também para alguns pode ser que venha como uma maldição, porque larga aqui e fala, bom, é confissional, vão pregar o evangelho e está tudo certo. Não! Pergunta meio retórica. Será que se alguém chegasse para os nossos filhos, para cada um dos nossos filhos e perguntasse assim, qual é a maior referência de vida de oração que você tem? Será que ele responderia que é você? Porque para mim, como pai, seria muito frustrante chegar para a Sofia e perguntar assim, qual que é a maior referência de vida de oração que você tem? E aí ela trouxesse uma outra pessoa, assim, eu ia murchar, né? Nossa, que vida derrotada. Ganhei tudo, mas não ganhei nada. Estou falando de filhos, estou falando de legado, né? Mas rapidinho, deixa eu contar uma última história sobre uma última pessoa. Um pastor luterano alemão, se eu já gastei meu hebraico, agora eu vou gastar meu alemão. Já falo o nome dele. Esse homem nasceu em 1906. E o ministério dele, assim, o auge do ministério dele foi na Segunda Guerra Mundial, 1945, quando teve o Holocausto Judeu. Esse homem era alemão. Alguns talvez já sabem de quem que eu estou falando. E esse homem tem um legado poderoso. Ele não teve filhos. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu se casar. Sabem por quê? Porque ele foi preso pela polícia secreta nazista, torturado e morto antes que pudesse casar. Ele estava noivo, mas no tempo que ele estava noivo, ele decidiu adiar o casamento dele porque ele estava ajudando a salvar diversos judeus do Holocausto. Esse homem salvou diversos judeus de serem mortos e ficarem presos. E ele postergou o casamento dele, continuou noivo, escrevia cartas para ela, inclusive da prisão, mas não deu tempo de casar. Não teve filhos, não teve esposa, mas ele construiu um legado. Esse homem escreveu uma das teologias mais poderosas a respeito da graça barata. Eu já comecei a ler o livro dele, Discipulado, Discípulo, não sei, umas 50 vezes. Não consigo terminar porque eu acho muito difícil. É muito difícil a densidade daquele livro. Eu não sei falar o nome dele, mas eu estou falando do Bonhoeffer. É alguma coisa assim. Bonhoeffer, sei lá. Quem não conhece a história desse homem, posso te garantir, de alguma maneira,
a vida desse homem já impactou a sua vida, já influenciou a sua vida. Esse homem não teve filhos, não teve marido, graças a Deus não teve marido, né? Não teve esposa, mas ele impactou a vida da igreja. E eu pergunto para vocês, já vou terminar agora. Qual que é o legado que nós temos deixado? Qual que é o legado? A gente tem dado muita justificativa pela correria, pela carreira, porque os filhos dão muito trabalho. Uma mãe praticamente sozinha, com 10 filhos, criou John Wesley. Um homem que viajava semanalmente. Só voltando para Spurgeon, que eu falei que ele perdeu as 2 primeiras filhas, ele teve depois 3 filhos. E os 3 se tornaram pregadores itinerantes. E os 3 foram bênçãos para a vida da igreja. Por quê? Porque viram o pai. Eu me lembro que, quando eu era mais novo, ainda não era casado, tinha uma pessoa aqui na igreja que sempre falava uma frase que me impactava. Ele falava assim: quando o seu filho acorda de madrugada, existe alguma chance dele te encontrar orando? Ou ele sempre te encontrará dormindo? Não fazia muito sentido assim para mim, né? Sei lá, vai encontrar dormindo, né, madrugada. Mas o chamado que ele estava fazendo assim, olha, teu filho precisa ser impactado com a sua vida de oração. Não é 2 minutos antes do almoço, numa oração de agradecimento, que nossos filhos vão ser impactados. A vida de oração, gente, nossos filhos não vão conseguir ser impactados. Filhos, eu falo espirituais, legado que a gente vai construir. Vou citar de novo aqui a Beth. A Beth não poderia ter construído um legado orando só no almoço. Esses homens, essas mulheres, eles não poderiam deixar um legado orando, lendo a Bíblia só no culto. O próprio Spurgeon tinha como critério no coração dele, de que o homem precisava compreender 2 coisas: a graça de Deus, e que nela ele precisava perseverar. Sem teologia aqui, sabe? Estou falando de coisas muito básicas. A graça do Senhor ser compreendida na nossa casa e a gente perseverar nela até o fim. Lembrem que são dias de muita preguiça, gente. Dias de muita canseira. É dia assim de querer que o mundo acabe em morro, diz, para a gente poder ficar encostado assim, até morrer. Isso é promessa, tá? Isso é bíblico. Não acha que simplesmente um acaso foi levando o nosso mundo para uma preguiça. Nós precisamos vencer a preguiça espiritual. Nós precisamos romper com ela. Para que as nossas casas sejam casas fortes, onde as pessoas entrem lá e não vejam pessoas bonitinhas, mas vejam pessoas que têm a revelação do Espírito Santo. Eu quero até honrar aproveitar que eles estão todos saindo ali, e honrar a vida do Clô. Essa semana aconteceu uma coisa legal na vida deles. Pode ir. Some. A Brenda está aqui, vai ficar falando. Vou honrar a vida deles aqui, Não sei se vocês sabem, Todos sabem, mas eles têm um filho chamado Gael, 10 anos, 9 para 10. Você já fez 10? 9 para 10. E o Gael teve uma experiência com Deus. Sabe aonde? No retiro. Raul na montanha. Em casa. O Cló e a Brenda pegaram a Bíblia, falaram: nós vamos ter um tempo com Deus. Pegaram um texto. Quem tem filho aí sabe a dificuldade que é, Tem que fazer desenho, tem que contar história, tem que fazer um cinema ali. Mas vocês sabem o que aconteceu com o Gael? Domingo passado ele veio aqui, Até me honrou, Quero agradecer publicamente aí, Calma, para quem não estava aqui, eu vou explicar. Aquele encontro em casa, o Gael decidiu se batizar. Com o pai e a mãe em casa, numa reunião familiar. Não é porque um pastor, profeta, veio aqui e mexeu na alma do Gael, e o Gael tremeu assim, e eu vou me batizar. E foi uma coisa almática. Um culto racional. Papai, mamãe, irmãs. O Gael começa a chorar.
e fale, eu quero me batizar. Quem dera se a gente conseguisse ter sempre testemunhos como esse. Ele não quis contar, eu estou contando. Não sei se é bem assim, talvez tenha mais riqueza de detalhes. Daí eu estou falando que ele queria honrar, até porque daí ele queria já se batizar domingo passado, né? Mas eu estava com Covid e rolando confusão, e ele veio aqui e falou, né, que não queria se batizar porque eu queria que eu estivesse, né? Eu sempre falo que daqui uns anos o Gael vai ser meu discipulador, e eu... Glória a Deus, não, porque o clã não é ninguém, faço questão de falar isso aqui. Mas graças a Deus, eles criaram um ambiente onde o Espírito Santo falou com o Gael, dentro de casa. Então assim, meus irmãos, minhas irmãs, o que nós vamos fazer daqui? Por isso que eu falo, a volta do Senhor, a vinda do Senhor e os dias maus que estão por vir, eles são muito práticos. Eles não são sobre o futuro, eles são sobre hoje. É sobre hoje, não é sobre uma revelação que a gente vai falar assim, nossa, está muito longe, é sobre hoje, como que nós vivemos. Lembra o chamado, né? Agora eu vou puxar um pouco a sardinha sobre aquilo que eu falo muito. Qual é o chamado profético dos últimos dias que vem em João Batista? Preparem o caminho. Como é que a gente prepara o caminho? Lá no futuro é hoje. Nós preparamos a vinda do Senhor com casas fortes, com filhos obedientes, não as crianças largadas, que faz o que quer, que responde do jeito que quer, que briga com o colega, com o professor, né? Enfim, eu sei que isso não é de hoje, né? Não é que hoje as gerações estão fazendo isso, nós sempre fizemos isso. Mas os dias são maus, meus irmãos. Os dias são muito maus. E assim, né? Eu sempre falo isso, eu quero profetizar mais filhos no meio da congregação, mais filhos, né? O alho olhou torto ali para mim, né? Mas mais filhos. Filhos fortes, filhos corajosos, filhos que amam o Senhor. Talvez a gente não vai ter 12 igual antigamente, né? Porque o mundo é outro. Mas que a gente não tenha medo de ter mais filhos, que a gente não tenha medo de disciplinar os nossos filhos, que a gente não tenha medo de se entregar, se desgastar até a vinda do Senhor por eles. Que quando o Senhor voltar, a gente vai estar cansado, assim, ó. E sabe qual que é o meu medo? O Senhor voltar, nós está tudo gordão, confortávelzão, né? Não, calma, nós vamos chegar lá, Gabriel, eu sei, está difícil para nós, mas o Senhor vai nos dar graça. É que a gente tem uma tendência, tá, gente? Assim, obesidade é uma doença crônica, tá? Eu sei disso. Mas não é nesse sentido, no sentido da gente vai estar com as pernas tudo para cima, chegou, Senhor. Não, nós vamos estar suando, nós vamos estar cansados, nós vamos estar assim com a alma de quem trabalha muito, não por causa de evento, não por causa de retiro, retiro é bom, né, mas vocês me entenderam. Então eu gostaria que hoje, eu vou encerrar, tem dificuldade para encerrar as coisas, né, mas que a gente orasse aqui, os pastores viessem aqui, a gente orasse, para que de alguma maneira o Senhor nos levantasse, assim, nos desse um fôlego espiritual, para a gente fugir da preguiça, para a gente fugir das justificativas, para a gente fugir do cansaço, dessa vida assim monótona, onde a gente vai só carregando a vida atrás de tantas coisas, mas que a gente sejam homens e mulheres que abraçam a vinda do Senhor, que amam a vinda dEle, que vivem hoje para isso. Sabe, meus irmãos? Eu quero só reforçar para acabar. Pregar o Evangelho, vida de igreja, só faz sentido se a gente olhar para a vinda do Senhor. Ele é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. Então, a gente precisa viver isso mesmo, mas no Senhor, tá bom? Amém? Desculpem, meus irmãos, falar muito.